Na medida em que cresceu o número de faculdades, cresceu também a quantidade de bares ao redor das instituições. E é cada vez maior o envolvimento dos alunos com o álcool. Nenhuma lei faz restrição à venda. O problema com o álcool pode começar ainda na infância. Especialistas alertam que consumir a bebida em época de desenvolvimento pode causar dependência no futuro. Uma pesquisa realizada pela Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas revelou que 9% dos jovens que se encontram na faixa etária entre 18 e 24 anos bebem mais de 5 doses em menos de 2 horas. A pesquisa ainda dá uma certa relevância ao número de jovens universitários que têm se envolvido com a bebida alcoólica. Para especialistas, não existe uma relação direta entre os dois, mas há sim fatores dentro ou nos arredores das universidades que podem colaborar e muito para o uso da bebida. Nossa equipe visitou algumas faculdades e universidades de Fortaleza e constatou que se tornou prática comum a instalação de bares, botecos e quiosques próximos a estes locais. Um jovem que começa a beber cedo certamente terá na universidade a liberdade de que precisa, principalmente se tiver havido uma espécie de enclausuramento nos anos anteriores. Você pega nas camadas médias uma ideia de que o sucesso passa pela escolaridade, pelo diploma universitário, mas o que a gente vê é uma redução da maturidade, é uma redução do tempo de entrada. Então, isso, quem sabe, favoreça o processo que nós estamos vendo, né, que está ficando evidente. Eles bebem muito, se divertem, chegam a lembrar os jovens espanhóis que praticam uma reunião chamada de botellón, que significa garrafão em espanhol. Em geral, às quintas-feiras, eles compram muitas bebidas e se reúnem em praças e ruas. Um fenômeno nas cidades espanholas. No Brasil, a reunião não tem dia definido, pode ser a qualquer hora. Mas como controlar e evitar que menores de 18 anos sejam os consumidores? A única forma de tentar manter a ordem é com a exigência dos documentos que comprovem a legalidade dos estabelecimentos. Geralmente isso acontece à noite. E a fiscalização do controle urbano só funciona das 8 às 14 horas. Tem as sanções, tem multas e tem a prisão, né, imediata e fechamento imediato, a interdição imediata do estabelecimento. Isso, competência da polícia, porque pedir qualificação pessoal, ou seja, a identificação pessoal de um estudante para saber se ele é de menor ou não, só é competência da polícia. Este pesquisador realizou um estudo sobre o álcool. Abordou pessoas, na sua maioria estudantes, através de perguntas em um simples questionário. Na amostra do nosso estudo, o que nós encontramos foi que um número significativo de estudantes, né, de universitários, provavelmente por conta dessa faixa etária, que não foge o padrão comum de consumo, apresenta um padrão considerado problemático. Né? Esse padrão considerado problemático é avaliado em que sentido? É avaliado a partir da frequência com que se consome o álcool, né? É avaliado também a partir das consequências relacionadas a esse consumo, né? Como, por exemplo, não conseguir controlar o consumo, beber exageradamente, né? De forma significativa, né? Não conseguir, né, cumprir com algumas tarefas em função, por exemplo, de uma noite anterior de bebida. O universitário consome muito álcool porque está justamente na faixa etária em questão. Pode até não ter uma tendência para ser dependente, mas pode fazer o uso a partir da oferta. Bares por perto, caloradas regadas a muito chopp e a influência de amigos para dar o primeiro gole. Um convite, né, para que esse jovem entre na sociedade, se mostre como um adulto. E aí a bebida alcoólica pode ter um significado, vai depender também, como eu estou dizendo, de como é cada um vai significar, né? Pode ser que tenha um significado de entrada no mundo adulto. O que está acontecendo também que a universidade não está sendo capaz de seduzir esse aluno para estar aprendendo? O que está acontecendo que a sociedade não está sendo capaz de seduzir esse jovem cidadão, não é, para responsabilidades e compromissos, para deveres que ele tem que ter porque tem aquele direito, não é não? Mas vale lembrar que tudo isso vai depender da vulnerabilidade da pessoa, segundo especialistas. Há também jovens que não aceitam se envolver. Tudo é o resultado da soma de fatores que não estão associados apenas ao momento, mas à história de vida
que cada um carrega. Fica um pouco complicado afirmar que o ambiente, ou seja, a vizinhança, né, os bares que estão ao redor da universidade, traria algum tipo de influência para aumentar ou diminuir o consumo. Até porque tem bares em todos os lugares, então não é isso que limita ou que vai inibir ou proporcionar o consumo. Esse processo de bebida não acontece só com universitários, isso é um problema social. Tá entendendo? O jovem precisa ter mais o que fazer, ele precisa de outros horizontes, as famílias precisam ser reenquadradas, os valores precisam ser modificados. Então, é falácia você tentar relacionar hoje o fato de os jovens beberem nas proximidades da universidade e ter uma relação direta com o universitário bebe, porque o bar é próximo à universidade.